Olá pessoal, eu sou o Potter. Vou apresentar para vocês aqui o Doutrinador, cuja série começou agora, dia 1º de setembro, no canal Space. Vamos comentar sobre tudo: origem das HQs, passagem pelo cinema e agora a série de TV. Vem comigo! Bom pessoal, o Doutrinador é um personagem de história em quadrinho brasileiro, um anti-herói, né, para ser mais exato, criação de Luciano Cunha. Histórias em quadrinhos, até agora no caso nós tivemos três, né? Uma de 2013, outra de 2015 e a mais recente de 2016, feita especialmente no caso para CCXP, Apocalipse MSB. Apesar dele ter sido lançado em 2013 com essa obra, tá, que era feita inicialmente no caso toda praticamente por ele, roteiro, desenhos, o próprio autor ele comenta que o embrião, no caso do personagem, que é um anti-herói que caça corruptos, né, políticos, empreiteiros e tudo assim, enfim, todo mundo que a corrupção toca nesse país, no Brasil no caso, e isso faz com que ele se assemelhe a muitos heróis no caso, que já tinham estreado, né, tanto que as maiores inspirações, de acordo com o próprio autor, é justamente o Batman, nesse caso mais específico o Cavaleiro das Trevas, Justiceiro, Rorschach, e podemos dizer aqui que na primeira obra, falando de versão impressa, né, dos quadrinhos, esse cara bem aqui, ó, do V de Vingança. Apesar de ter sido lançado em 2013, a concepção do personagem a partir de 2008 aproximadamente. Na época não era esse nome e ele não tinha essa concepção visual da máscara de gás, os olhos vermelhos e tudo mais. Era apenas um vigilante realmente, e o nome era até vigilante inclusive, e devido justamente a essa falta de uma pegada, de uma personalidade, uma coisa mais marcante, ele meio que engavetou essa ideia, deixou o tempinho passar, até mais ou menos 2010, quando ele teve a concepção melhor do visual e do nome do personagem, que passou a ser realmente Doutrinador. Porém, um fato curioso, que ele fala inclusive no pós-fácil, né, da primeira edição, é que quando ele apresentou para tentar imprimir, né, levou para as editoras e tudo, o pessoal meio que ficou com receio de publicar, porque na proposta inicial da história ele tinha dado os nomes dos políticos, ele citava os nomes verdadeiros, né, de quem ele estava sendo influenciado pelas histórias, pelos escândalos políticos nos jornais. Então ele citava, dava o nome de todo mundo, ou seja, dava nome aos bois. E isso, obviamente, o risco legal disso era muito alto. Então as pessoas pediram para ele amadurecer um pouquinho mais a ideia e mudar os nomes e a caracterização para que não ficasse tão evidente a inspiração dele, no caso, calcado na nossa realidade, né? Passado isso, ele mudou os nomes e lançou pelo Facebook, né, pelas redes sociais. E foi aí que o negócio estourou e ele finalmente conseguiu o apoio necessário para que fosse feita a primeira impressão, né, do primeiro arco de histórias. Logo depois disso, com um pouquinho mais de arcabouço e tudo mais, e parceria com o Marcelo Yuca, ex-integrante do Rapa, ele lançou em 2015 a edição Dark Web. O que eu posso falar sobre essas duas obras iniciais, antes de passar para a terceira, é mais ou menos o seguinte: o personagem, conceitualmente nos quadrinhos, você não sabe quem é o Doutrinador. Essa é uma das premissas, inclusive, das histórias, dos arcos. Você não sabe a identidade dele. Principalmente na primeira edição, sem querer entregar muito spoiler. Onde ele, a origem dele mostra, na verdade, que ele é meio quase que um super soldado, um agente secreto brasileiro, que nos remete a desde a época da ditadura militar. E com base nisso, ele meio que é um herói, um militar meio que dissidente, se afastou de tudo aquilo por arrependimento, a história explica melhor o que foi que aconteceu. E nesse processo de 40 anos aí de história, pouco mais de 40 anos de história, ele meio que tem uma crise de consciência, se indigna com a situação atual do país e diante disso resolve simplesmente lutar contra a corrupção à forma dele, ou seja, matando literalmente os corruptos, né? É uma premissa que, por mais que seja simples, ela é meio que impossível de ser alcançada, né? Acabar com a corrupção. Mas o intuito dele é justamente passar uma moral, passar uma lição de que o crime não compensa e dessa forma assustar, né, os bandidos. Alguma semelhança aí com um certo Cavaleiro das Trevas aí não é uma coincidência, né? E nem o Justiceiro, obviamente, que é a referência básica, pela forma como ele trata, no caso, né, os criminosos. Bandido bom pra ele é bandido morto, independente de estar certo ou não, o próprio autor fala. Isso é uma obra de ficção, então, apesar de retratar muito da nossa indignação, a gente sabe que ela está errada, né? Existem outras formas de se cumprir, de se manter a lei. Essa premissa básica é muito interessante porque ela, ao passar para outra mídia, no caso que é o próximo etapa, que é o cinema,
ela vai mudar. Um outro ponto também interessante é que ele mantém o nome das cidades, tá? Ele passa por praticamente, no primeiro arco de histórias principalmente, ele passa praticamente por vários estados e várias regiões, com destaque para a nossa região norte, onde ela está envolvida na Guerrilha do Araguaia, parte da história do passado que justifica, né, a mudança dele de lado, um final explosivo, apoteótico, muito bacana mesmo. Uma HQ bem desenhada, quem é bandido mesmo, e você meio que fala, não, esse merece morrer mesmo, e você fica do lado dele praticamente em toda a história. Isso nos leva, pessoal, à terceira edição, que foi feita exclusivamente para CCXP. Ela é uma coletânea de 6 mini histórias e tem desenhos, conceitos visuais, no caso, que ele convidou outros artistas para dar. Fizeram splash page, uns desenhos bem bacana. Ele impôs de tentar mostrar aqui para vocês. Muito bacana, que ele bota, onde mostra muita coisa da arte, feita por ele e por outros artistas. Uma história bem interessante, sendo que depois ela foi lançada numa edição compilada. As 3 edições, você consegue encontrar ela nos sites, compiladas em uma edição única, por sinal de mantiveram inclusive a capa do pôster do cinema. A única maneira de liquidar o dragão é cortar-lhe a cabeça. Aparar-lhe as unhas não serve de nada. José Saramago. Bom, pessoal, com essa citação, ficamos por aqui com a abordagem da fase do Doutrinador nos quadrinhos, tá? Mas continue com a gente, que em seguida falaremos sobre a fase dele no cinema e na série de TV. Compartilhem o vídeo, assinem o canal e deixem um like, que é uma forma de contribuir para o nosso trabalho que é feito com tanto carinho para vocês, tá? Continuem com o canal Obra Nerd, pessoal, e até a próxima.